Olá, olá! Seja bem-vindo ao Vigor Hiperbóreo, um canal de podcast onde falamos sobre virtude das mais variadas formas e de forma prática, de forma empírica, para dar para você aplicar no seu dia a dia. O tema de hoje é pai presente. Eu vejo muita gente falando que é importante ter um pai presente, que tal pessoa tem daddy issues, né, que é problema com o pai, ou que tatuagem, piercing é marca de quem não teve pai na criação. Aí gente falando que pai é quem cria, ou gente falando que padrasto não é pai, ou citando os 1001 problemas que as pessoas desenvolvem se crescerem sem ter um pai, né, que é mexer com droga, ser preso, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente acha gente que tem mais problema ainda, né? E que teve um pai. Enfim, é um tema cheio de opiniões. Na verdade, é um tema que é até gatilho para muita gente, né? Eu mesmo já tive um cara querendo me processar porque eu falei que quando a pessoa cresce sem pai, ela tem mais chance de ser criminosa. E o cara tinha crescido sem pai e, ele realmente queria me processar, saca? Então, assim, é um tema complicado. Só que a questão é a seguinte, o que é exatamente você ter um pai presente? Bem, sendo bem sucinto, é você ter uma boa relação com seu pai enquanto você está crescendo. Certo? O problema é que só nisso a gente já tem alguns problemas na definição. O que é uma boa relação com o pai? Né? E eu falei enquanto está crescendo, mas enquanto está crescendo é de que idade até que idade? Aliás, o que sequer conta como um pai? Então vamos lá, aos poucos. Eu vou explicar uma por uma dessas coisas. Vou começar com a questão da idade, tá? Dos 7 aos 10 meses de idade, por aí, o bebê começa a engatinhar. Nesse ponto, por ele já estar engatinhando, ele já consegue interagir com o ambiente de uma forma mais efetiva, de acordo com o que ele quer. E um bebê não tem muita noção do que ele está fazendo. Ele sai engatinhando por aí, ele pode começar a fazer coisa errada, ir para lugar onde é perigoso, mexer em coisa que não devia, puxar o rabo de um cachorro aleatório na rua, enfiar o dedo na tomada, por aí vai. E é aí que começa a ser absolutamente importante a existência do pai, para impedir que as coisas comecem a sair do controle. Veja bem, antes disso, não é que o pai é inútil, tá? Claro que não. É que é nesse momento que passa a ser mais relevante a questão de impor limites, tá? E outros pontos que eu vou abordar aqui, que são papéis tipicamente paternos. Agora, ok, a gente já marcou o início ali, aos 7, aos 10 meses de idade, mas até que idade que é importante ter um pai presente? Essa pergunta já é um pouco mais complicada, tá? Quanto mais nova é a pessoa, mais ela precisa de ter um pai. Mas eu consigo argumentar também que ter um bom pai é uma coisa importante para a vida toda, né? Isso aí é óbvio que eu consigo, isso é bem claro. Só que a gente vai responder essa pergunta de uma forma um pouco mais exata, tá? Usando uma base melhor. O desenvolvimento cerebral vai até uns 30 anos de idade. Mas claro, é um desenvolvimento muito, muito rápido nos primeiros anos de vida. E vai ficando mais lento chegando ali por volta dos 30, tá? A gente tem 3 fases críticas durante esse tempo, até os 30 anos de idade, né? Essas primeiras 3 décadas aí. Até os 6 anos de idade é a primeira fase crítica. É quando a pessoa está criando a base, a estrutura do comportamento dela, do ser, do que ela é, tá? A imagem que ela tem de si mesma, a forma que ela interage com o mundo. E é um período que o desenvolvimento é
absurdamente rápido. Dá para você ver saltos neuropsicomotores o tempo inteiro. É assim, piscou, perdeu. Seu filho começou a falar a primeira palavra dele. Piscou de novo, ele tá andando, sabe? É muito rápido. Nessa fase, é absolutamente essencial que a pessoa tenha um pai. Se até essa idade, ali, os 6 anos de idade, a criança foi órfã, dificilmente o dano causado vai ser consertado depois. É triste, mas fazer o quê? A próxima fase crítica vai ser a adolescência. A fase que os hormônios começam a brotar do limbo. O indivíduo começa a se importar com relacionamentos amorosos, começa a ter libido, o corpo começa a mudar de uma forma bizarra, e é uma época de revolta, raiva, tristeza, drama interminável, curiosidade, enfim. Essa idade vai variar de pessoa para pessoa, é claro. Essas idades todas que eu falar aqui vai ter umas variações, tá? Só que vamos colocar que é ali por volta dos 12 anos de idade. Nessa idade, essa pessoa vai estar extremamente vulnerável a todo tipo de merda que você imaginar, tá? A tudo. Uso de droga, promiscuidade, infecção sexualmente transmissível, gravidez de risco, né? Que é a gravidez na adolescência, envolvimento com gangue, com violência, com crime, uma maior chance ali de suicídio, por aí vai, tá? E esse risco aí vai durar bastante tempo. Na verdade, ele vai até uns 22, 23 anos de idade hoje em dia. Tem gente que está envolvida nessas coisas que eu falei e são bem mais velhas que isso, claro, tá? Só que normalmente a pessoa que se mantém longe disso até uns 22, 23 anos de idade não tem tendência mais de se envolver depois. A pessoa fez ali por volta de 23 e até agora ela não estava fazendo abuso de substância, não estava envolvida com promiscuidade, blá blá blá, dificilmente ela vai cair nesse buraco depois, tá? Normalmente. Claro, sempre vai ter um retardado, um animal que começou a fazer merda, sei lá, com 50 anos de idade, tá? O que eu tô dizendo é normalmente. Eu tô usando essa idade, 22, 23 anos, por conta de um motivo simples. No Brasil, é a fase que a pessoa tá ali na faculdade. E, bicho, fazer faculdade sem ter um pai é pedir para ser devorado e completamente destruído pelo mundo moderno. Sem pai, você tem basicamente 2 caminhos. Ou você vira garota de programa, mesmo sendo homem, tá? Ou você se mata. Ou vira nazista, né? Esqueci, tem essa terceira via aí também. Enfim, é meio vergonhoso isso. Mas o risco da adolescência vai até os 20 e poucos anos de idade. Você tem noção disso? Tipo, a pessoa tem corpo de adulto, ela acha que ela é adulta, ela pode beber, ela pode fumar legalmente, ela pode dirigir, pode votar. Ela tem certeza que ela é adulta, só que ela é impulsiva, ela é burra e ela não consegue se controlar sem apoio. Ela não consegue seguir um caminho correto se ela não tiver um exemplo. E agora, a gente tem aí uma terceira fase crítica. É quando a pessoa forma, por exemplo, e do nada acabou a zoeira. Agora ela tem que dar um jeito e ela tem que cuidar da própria vida dela. Ela tem que aprender a levar o mundo a sério. Ela tem que trabalhar, conseguir o próprio dinheiro, pagar as próprias contas, resolver os próprios problemas dela. Casar, arranjar um lugar para morar, sustentar a própria família, criar a própria família, né? E essas coisas. Nesse momento, ter um pai presente também é bem relevante.
Ele vai servir de apoio nos momentos complicados. Ele vai te guiar pelos processos e vai facilitar essa sua entrada no mundo adulto, entendeu? Isso ajuda muito, muito mesmo. Você pode poupar muito sofrimento desnecessário seguindo os passos de outra pessoa, em vez de ter que sair abrindo tudo no peito. É tipo a diferença entre seguir uma estrada que já está aberta, já está lá e tal, e você ser um bandeirante, entendeu? Em um você tá só andando e pronto, você sabe que você vai chegar ali em algum lugar. No outro você tem que sair com um facão abrindo mato no peito e pode pular uma onça na sua cabeça, entendeu? Ter já um caminho para você seguir facilita bastante. E, aliás, esse é um papel bem importante do pai. Ele meio que tem que saber fazer isso, dar um empurrãozinho pro filho, dar um jeito de se virar e não ficar dependente para sempre. Sabe aquela história do passarinho que joga o filhote dele para fora do ninho para obrigar ele a voar? É isso. Hoje em dia, a sociedade está em uma situação meio curiosa, que muita gente só para de ser completamente dependente do pai no ponto que ele morre. Cara, se você tem um filho ali com 20 e tantos anos de idade, 30, e você ainda acha que se você morrer ele não vai conseguir se virar, você fez alguma coisa de errado. Mas tá, essa terceira fase crítica acontece mais ou menos ali em que idade? Eu sei lá, depende da pessoa. Como eu falei, tem gente que ainda não passou por isso e nunca nem vai passar. E talvez a pessoa não tenha passado por isso justamente por uma ausência paterna. Essa fase é uma fase que a pessoa pode, sei lá, começar a seguir sozinha depois que ela formou numa faculdade, por exemplo, arranjou um emprego decente, ou pode ser uma fase que o pai vai meio que, expulsar ela do ninho para fazer ela viver a vida dela e dar um empurrãozinho ali que ela está precisando. Então a idade vai depender bastante. Mas o que você tem que entender é que tem um efeito dominó aí, tá? Eu falei de 3 momentos críticos, certo? O primeiro ali até os 6 anos, depois a fase da revolta da adolescência e essa fase aí da independência, né? Só que a pessoa que não teve pai até os 6 anos e ela não desenvolveu limites, provavelmente vai fazer besteira quando for adolescente. E provavelmente vai fazer besteira quando for um jovem adulto. Isso se ela chegar a ser um jovem adulto. Porque muitas vezes o que vai acontecer é que, ali aos 17 anos de idade, vão ter que chamar um bombeiro para catar os pedaços dela na rodovia, depois de ela achar que seria uma ótima ideia bater um racha estando alcoolizada. Se for um homem, né? Se for mulher, no lugar disso, ela vai, sei lá, abrir um OnlyFans. E eu, sinceramente, não sei qual dos dois é pior. Então tá, a gente concluiu que um pai presente tem que ser o quê? Pelo menos de uns 8 meses até uns 25 anos de idade, por aí. Ou do engatinhar até sair da casa, né? Talvez fica melhor assim porque, como eu falei, as idades variam. Agora que a gente já respondeu de que idade até que idade é relevante a presença paterna, né? É mais relevante, claro. A próxima pergunta é: o que conta como um pai? Essa aqui pode ser um pouco polêmica, tá? Ser um pai é muito diferente de ter um filho, tá? Para fins empíricos, pragmáticos, ou seja, falando do desenvolvimento do indivíduo como uma pessoa, o que importa é a pessoa ter uma figura paterna, tá? Então não importa se é o avô, não importa se é um tio, não importa se é um padrasto, não importa se é o irmão mais velho, ou, sei lá, um pai adotivo
um amigo da família, um monge do templo Shaolin, qualquer coisa, sério. O que importa é que tem que ser uma figura paterna para a pessoa, que é próxima, ou seja, tem contato frequente, diário de preferência, uma pessoa que inspira respeito e, principalmente, que tem, de fato, uma relação paterna de qualidade, que é o próximo ponto que a gente vai abordar aqui. Antes, deixa eu só falar o seguinte: tem que ser homem, tá? Mulher não serve de figura paterna. Isso aí eu não vou nem gastar o meu tempo explicando por quê. Então, finalmente, o que eu chamo de ter uma boa relação com o pai? Que é a parte principal aqui do que eu estou trazendo hoje. Para ser uma boa relação, esse homem em questão tem que ter a última palavra em casa. Ele tem que ser respeitado. Não adianta ter um pai em casa se ele é submisso à mãe ou se ele é omisso, por exemplo. Precisa ser alguém que impõe limites, tem que ser alguém que cobra ação, alguém que guia você, alguém que te protege e que te faz se sentir protegido. Alguém que provê. E ele tem que saber equilibrar punições e recompensas, tá? Veja bem, se você simplificar o funcionamento do cérebro de uma forma extrema, a gente tem dois tipos de coisas que os nossos neurônios conseguem entender: dor e prazer. A partir desse entendimento básico, você consegue derivar todo o resto do funcionamento do cérebro. É basicamente assim: se eu fiz algo que me deu prazer, eu vou querer fazer mais disso. Se eu fiz algo que me causou dor, eu vou querer fazer menos disso, tá? Como eu disse, isso é uma simplificação extrema para ficar mais lúdico. Mas é com isso aí, com essas duas coisas, que a gente conseguiu manter a nossa espécie viva por milhares de anos. Ter descendentes e evoluir do jeito que evoluiu. Comer carne dá prazer. Eu vou comer de novo. Pisar em espinhos causa dor. Eu vou evitar. Caramba, eu bati no cara ali para pegar a carne que ele estava comendo, porque eu queria ter prazer, mas ele me bateu também, e doeu. Acabou que eu tive mais dor do que prazer. Então, sei lá, acho melhor eu não tentar isso de novo. Opa, fazer sexo dá prazer demais. Top, vou fazer de novo. Ué, que doideira, apareceu um moleque aqui que é a minha cara, acho que eu vou cuidar dele. Enfim, acho que você entendeu onde eu quero chegar. A inteligência artificial funciona de forma parecida também. Você coloca um objetivo para ela e sempre que ela faz algo de errado, você dá um reforço negativo, que é tipo fazer ela sentir dor. E ela vai tentar fazer menos daquilo na próxima vez. E sempre que ela cumprir o objetivo, você dá um reforço positivo, que é tipo prazer. E ela vai tentar fazer mais daquilo. É bem simples. Eu falei isso tudo porque eu queria deixar bem claro. Para moldar o comportamento de alguém, você precisa saber equilibrar punições e recompensas. É o único jeito que funciona. Seja você um humano, uma inteligência artificial, como eu já falei, um cachorro, uma abelha, cara, tanto faz. A psicologia moderna tem muito medo da parte da punição. É meio politicamente incorreto. Coloca um psicólogo médio para escutar isso daqui que eu tô falando, você vai ver ele tendo um chilique. Só que ignorar a dor é ignorar boa parte do que nos faz humanos. E por quê? Porque é feio, porque é errado, porque é mal visto. Olha, eu não dou a mínima para isso. Para mim o que importa é o que funciona. Então vamos lá, eu vou te mostrar, depois de explicar isso tudo com base nisso, quais são os tipos de paternidade, tá? Como eu já te falei,
a gente tem dois critérios principais, que são as punições e as recompensas. Então a gente consegue combinar de 4 formas diferentes: sem punição e sem recompensa, sem punição e com recompensa, com punição e sem recompensa, e com punição e com recompensa, tá? Então eu vou explicar cada um desses. É óbvio que, sei lá, não é tão simples assim. O pai quase nunca vai se enquadrar perfeitamente em uma dessas 4 categorias, porque tem todo um espectro de onde dá para a pessoa cair, sabe? Imagina que tem um eixo X e um eixo Y. É tipo aquele espectro político, sabe? Que tem esquerda, direita, autoritário, libertário, e tem os 4 quadrantes, entendeu? Um eixo vai ser punição e o outro eixo vai ser recompensa. E aí eu vou explicar como que é o estereótipo de cada um dos 4 quadrantes, ok? Vamos começar pelo pai que não pune e também não dá recompensa, tá? Ele meio que não faz nada. Esse é conhecido como o pai negligente. E esse é o pior tipo de pai que existe. Sério, é a mesma coisa que não ter pai. Não importa se ele tá lá vivendo com você todos os dias. É como se ele simplesmente não existisse. A pessoa que cresce com um pai negligente tem exatamente os mesmos problemas da pessoa que cresce sem um pai. Ela não tem noção de limite, ela não tem apoio. Então, você percebe, ela, entre aspas, teve um pai presente. Porque, ela é filha biológica daquele cara ali e ele sempre esteve lá em casa, próximo fisicamente, né? Mas é aí que tá. Isso não é um pai presente. Isso sequer é um pai. Ele só existe, mas daria na mesma se ele não existisse. Ele é indiferente. A pessoa vai sentir até que ele nunca quis ter ela como filho. O pai não muda a história, a progressão da pessoa durante a vida dela. É simples de entender, né? As pessoas que crescem com pais assim vão ser mais rebeldes, com baixo nível de empatia por outras pessoas, com uma baixa autoestima, com uma chance imensamente maior de ser delinquente, de cometer crime, de se envolver em violência, de ser preso, tá? De abusar de substância como álcool, cigarro, maconha, cocaína, qualquer uma que seja. De ser altamente promíscuo, ter um índice alto de DST, enfim, tudo de ruim que você pensar. A chance de essa pessoa dar certo na vida, na verdade, é mínima, tá? Esse tipo de paternidade, né, é de longe o pior dos tipos que eu vou trazer aqui, tá? Pai negligente é a mesma coisa que não ter pai, ok? Agora, o próximo tipo é um pai que dá recompensas, só que ele não pune, tá? É o que está um pouco mais na moda agora, que tudo é problematizado ao infinito e tal. É o cara que é presente emocionalmente, tá? Só que ele não coloca limites. É o pai que tá sempre lá para dar o reforço positivo, para elogiar, para agradar, para dar presente, para dar parabéns, que abraça o filho, faz carinho, é bem próximo, mas ele só faz vista grossa quando o filho dele faz alguma coisa errada. Ele ignora, não faz nada. O pai meio que não tem regras, o filho faz o que ele quiser, quando ele quiser. Mas ele investe emocionalmente, ele agrada, ele ajuda, ele só não quer impor nenhuma regra, porque ele quer evitar conflito, ou porque ele acha errado, ele acha que isso é muito controlador. Ele caiu nesses papos modernos, sei lá. Ele acha que ele seria tóxico. Isso aí
é o tipo de paternidade que a gente chama de pai permissivo, tá? É a paternidade permissiva. E eu não tô brincando, eu já vi pessoalmente psicólogo formado defendendo essa bizarrice aí, tá? E não foi só um não, tá bom? O problema é que as pessoas criadas dessa forma também vão crescer dodóis da cabeça. São aquelas clássicas pessoas mimadas, insuportáveis, sabe? Elas vão ter muito problemas para lidar com a vida adulta, com coisas acontecendo de uma forma que elas não queriam, por exemplo. Elas vão ter dificuldade de ter responsabilidade, já que elas nunca foram cobradas nesse sentido. Elas vão ter dificuldade de tomar decisões importantes. Vão ser pessoas mais impulsivas em geral, que deixa elas mais predispostas também a usarem drogas, cometerem crimes, serem mais agressivas, né? Elas vão ter mais ansiedade, mais depressão, não vão ter respeito por outras pessoas, não vão ter respeito por autoridade, vão ser arrogantes, achando que merecem as coisas só porque elas existem, né? Elas se colocam em um pedestal e elas vão ter dificuldade de, sei lá, ir bem na escola, na faculdade, em coisas que precisam se empenhar em geral, tá? É basicamente tudo que as pessoas reclamam das crianças de hoje em dia. Por que será? Será que é porque ser um pai permissivo tá na moda? Mas é melhor do que não ter pai. É melhor do que ter um pai negligente. É muito melhor, tá? Nem se compara. A pessoa ainda vai ter mais problema com drogas, com prisão e tal, do que uma pessoa que foi criada decente, só que menos do que a que foi criada sem pai ou com um pai negligente. Agora, vamos para o próximo tipo, que é o pai que só pune e não dá recompensa. Esse é o pai autoritário. Ele é praticamente um tirano. Ele impõe regras e ele te pune se você não cumprir elas. E se você pergunta por quê, ele diz, porque eu quero, porque eu disse. Ele é um pai muito controlador, muito exigente. Ele tem regras muito rígidas, que são difíceis de cumprir. Ele não escuta o que o filho tem a dizer, não considera a autonomia, a independência do filho, e ele é distante emocionalmente. Ele é aquele pai que não abraça, não toca, que não se importa direito com como você tá, não te parabeniza pelas coisas boas que você fez. É tipo aquele pai que você tira nota 10 na escola, mostra pra ele e ele fala que você fez o mínimo que tinha que fazer e vai embora, entendeu? As pessoas criadas por pais assim ficam com baixa autoestima, com pouca noção de independência. Elas sentem que elas não conseguem resolver as coisas sozinhas, sabe? Elas têm dificuldade de decidir as coisas por si mesmas, ficam com uma baixa capacidade de socialização, têm problema para lidar com raiva, ficam mais agressivos em geral. Seja agressividade direta, seja uma agressividade mais daquele tipo passivo-agressiva, sabe? Que fica jogando uma coisinha aqui e ali de sarcasmo e tentando alfinetar e tal. Mas, bem, pelo menos essa pessoa criada por um pai assim não está se envolvendo com crime, com droga, com prostituição e coisa assim. Já é um avanço, considerando os outros pais que eu mencionei. E pensando assim, parece até que punição é até mais importante que recompensa, né? Interessante. Bem, você não pode esquecer também que uma pessoa criada por um pai autoritário, quando estiver passando pelo momento crítico da adolescência, de revolta e sei lá o quê, se ela passar por um momentozinho onde ela não tá sob o controle do pai, a chance de dar merda aí já fica bem alta, tá? É a clássica história da menina linda, fofa, joia do papai, que foi virgem até os 18 anos de idade, até que ela mudou de cidade para fazer um cursinho, para entrar na faculdade, ficou longe do pai,
E agora ela é a maconheira do DA, de cabelo colorido, cheia de piercing, cheia de tatuagem, que faz sexo quase que de forma esportiva aí nas festas da faculdade com várias pessoas diferentes e por aí vai. Mas a gente pode argumentar, né, que essa pessoa só ficou assim porque ela ficou longe do pai dela nessa fase. Então ela acabou tendo, de fato, um pai ausente em um momento crítico. Se ela se mantivesse sobre a tutela ali do pai autoritário, essas coisas não teriam acontecido, muito provavelmente. E, por último, a gente tem o pai que pune e que também dá recompensas. Esse, para diferenciar do pai autoritário, tem gente que chama de pai autoritativo, alguma coisa esquisita assim, nem sei se essa palavra faz sentido. Esses pais são cuidadosos, são gentis, carinhosos, têm uma proximidade física e emocional importante com seus filhos. Eles ajudam eles a resolver problemas, são realmente bem acolhedores, abraçam, por aí vai. Só que eles também são exigentes. Eles são rígidos, eles colocam regras e eles cobram que elas sejam cumpridas mesmo, de verdade, tá? Eles se comunicam bem com os filhos, de forma aberta. Então eles não são do tipo que vão falar não, o filho vai perguntar por que não, e ele vai responder por que não, ou por que eu quero. Ele vai parar o que está fazendo, vai explicar o motivo, vai certificar de que o filho entendeu o motivo daquilo ser errado, tá? E vai escutar o que o filho tem a dizer sobre isso. São pais que elogiam, parabenizam, incentivam o filho, não só quando ele atinge um objetivo, tá? Tipo, sei lá, não elogia só quando o filho tirou a nota 10 na prova. Elogia também quando ele está se esforçando para um objetivo. Então elogia por ele estar fazendo esforço, estudando mais do que estava estudando antes, tá? Isso é bem importante, porque se você elogia só quando o filho tem resultado, ele pode ficar com medo de entrar numa coisa que ele não tem certeza que ele vai ter um bom resultado, tá? Ele tem que ser elogiado pelo esforço. E eles punem e corrigem os filhos quando as coisas começam a sair de mão. Tipo quando eles percebem que eles estão se comportando mal, estão sendo agressivos na forma de agir, tratando mal as outras pessoas, desobedecendo regras, por aí vai. Só que eles não punem de forma muito exagerada também não, tá? Não é pra espancar o seu filho de 7 anos por 40 minutos porque ele falou um palavrão, não. É pra falar pra ele que isso é feio. Perguntar onde ele aprendeu a falar assim, dizer que não pode, que mesmo que todo mundo esteja falando assim, que ele tem que ser uma pessoa melhor, que é errado falar assim. Aliás, o segredo é esse. O segredo para criar bem o seu filho tá aí. Em vez de você ensinar que é proibido, ensine que é errado, tá? Tem uma diferença muito grande nisso, muito grande. E é uma coisa comprovada já. Se é proibido, você faz quando ninguém tá olhando. Você só vai sentir dor se alguém vê que você fez aquilo e te punir, certo? Agora, se é errado, se é moralmente incorreto, mesmo que ninguém tenha visto, você viu. E você vai lembrar do que você fez e você vai sentir remorso. Isso aí já causa dor, então você se pune por ter feito uma coisa errada, tá? E esse é o segredo para você fazer alguém ter bons valores, uma moral decente. Fazer a pessoa ser virtuosa é fazer ela passar a se punir por si mesma, caso ela faça alguma coisa errada. Remorso, vergonha, culpa são sentimentos muito importantes quando a gente está falando de virtude. Por mais que a narrativa atual seja de que a gente não pode sentir vergonha, que a gente tem que abandonar a culpa e sei lá o quê. Claro, vai ter momento onde isso pode sim se tornar patológico. Mas você tem que entender que a autorregulação comportamental vem
principalmente desses sentimentos, que são coisas que fazem a gente sentir dor. Lembra do que eu falei? Que a gente entende dor e prazer? É justamente isso. Uma vez, uma menina me perguntou: por que é errado ser promíscua? Qual que é o problema de uma mulher transar com dezenas de cara por ano se ela usar camisinha? E essa pergunta foi... Eu poderia ter citado estudos que mostram que é um comportamento que faz mal, que deixa a mulher mais depressiva, mais ansiosa, com índice bem menor de felicidade no casamento, isso se ela casar, né? Eu podia mostrar que aumenta o índice de suicídio. Eu podia argumentar que é um comportamento ruim para homem também, né? Porque essa pergunta costuma ter ali um tom feminista. Mas a minha resposta foi: se você estivesse andando na rua sozinha, sem ninguém olhando, e você visse um bebezinho abandonado ali no meio-fio, de mais ou menos uns 4 meses de idade, você pisaria na cabeça dele? Quê? Como assim? Claro que não. Por quê? Como assim por quê? Ué, porque isso é errado, isso é mal, isso é perverso. Por que eu ia fazer uma coisa dessa? Que merda de pergunta foi essa? Você tá maluco? E eu respondi: pois é. Que merda de pergunta foi essa? Foi exatamente a mesma coisa que eu pensei. Moralidade é uma coisa que você aprende, mas depende completamente da forma que é passado, tá? Lembre-se disso, da diferença entre proibido e errado. Essa menina aprendeu que a sociedade proíbe que a mulher seja promíscua. Ela não aprendeu o que é errado, então ela não interioriza aquilo. E aí é claro que ela vai questionar, e aí é claro que ela vai fazer quando ninguém estiver olhando. Mas bem, hoje o tema não é como ser um pai, né? Não é... Eu acabei dando algumas dicas aqui, né? A questão do proibido, errado, sei lá o que. O tema de hoje é o que é um pai presente. E, aliás, faltou falar como crescem os filhos de pais autoritativos, né? Olha, eles ficam mais conectados com outras pessoas, eles são mais respeitosos, eles têm um autocontrole melhor, eles são mais responsáveis, eles têm uma autoestima maior, eles têm uma boa regulação emocional, são mais felizes, têm mais sucesso acadêmico, sucesso profissional, são mais saudáveis, têm uma relação melhor com hierarquia e eles conseguem também se expressar melhor. Com isso, você já deve conseguir identificar muita coisa na sua vida, tá? Talvez você já tenha percebido que tipo de pai você teve, se você teve a sorte de ter um, né? E até que tipo de pai o seu pretendente ou a sua pretendente, né, tiveram. O que é bem importante, como eu falei melhor na série sobre relacionamentos que eu estou fazendo na área de membros. Uma mulher que nunca respeitou o pai não vai saber te respeitar. E você adota o papel de pai quando você casa. O ritual do casamento é todo sobre o pai entregar a filha para o noivo, já percebeu? E também, um homem que nunca teve um pai decente dificilmente vai saber como agir como um pai, seja para a esposa dele ou para os filhos, né, que ela vai ter com ele. Pelo menos, muitas vezes dá para você ter uma ideia boa de como é o pai da pessoa só pelo jeito que ela está se referindo a ele, tá? Então vamos dar alguns exemplos. Meu pai é um frouxo, um merda, por conta disso, por conta daquilo, sei lá o que. Isso aí provavelmente é um pai negligente, tá? Ou isso, ou a pessoa falando isso sofreu alienação parental e ela acha que o pai dela é negligente, tá? Isso aí eu já vi rolar. De qualquer forma, mantenha uma distância mínima de 50 metros dessa pessoa aí. Agora um outro exemplo. Ai, eu
amo o meu pai, ele é um fofo, ele é meu melhor amigo, eu conto tudo pra ele. Isso aí, bicho, é um pai permissivo. Toma cuidado, porque é difícil de lidar com mulher assim. Ela não vai respeitar a sua autoridade, tá? E ela vai esperar ser mimada, como ela sempre foi. Não tem noção de limite, enfim. É uma grande red flag. Agora, meu pai é bravo, meu pai é um cara distante, meu pai nunca abraça, então, sei lá, meu pai é um tirano, essas coisas. Isso é bem provavelmente um pai autoritário. Desses três aí, né, que eu dei o exemplo, esse é o menos pior, tá? Toma cuidado com o seguinte, essa pessoa ficou longe do pai na fase crítica da adolescência, ou pior, ela tá nessa fase ainda e você tá pensando em assumir o papel do pai casando com ela, tem que ter muito cuidado com isso, tá? E uma outra coisa importante que eu tava esquecendo de falar. Se o pai for autoritário e a mãe tiver aquele jeito bem permissivo, carinhosa, próxima, fofinha, que abraça e dá apoio emocional, sei lá o que, acaba dando certo. Desde que a mãe não passe por cima da autoridade do pai, tá? Isso é muito importante. Aí a dinâmica fica assim, o pai pune e corrige e a mãe conforta e recompensa. Esse é o padrão mais clássico, mais tradicional, que a gente costuma ver em filme antigo, que a gente costuma ver em pessoas mais velhas também. Aquele pai meio travadão que não interage tanto com os filhos, só que é firme, sabe? O problema é que talvez muita gente tenha crescido, sei lá, com ressentimento do pai e acabou criando o filho como se fosse uma mãe, achando que estava fazendo certo. Não sei bem dizer se é isso. Mas, meus amigos, estamos numa era... Eu não sei se eu já falei isso antes. Eu tenho uma vaga memória de já ter dito isso em algum outro podcast. A gente está em um momento que o maior problema não são as drogas, não é a criminalidade, não é um monte de mulher entrando ali no OnlyFans, não é a promiscuidade, não é a degeneração. O maior problema é a pandemia de pai ausente, que está causando isso tudo. E isso é muito grave, cara. Muito, muito grave. E a tendência é piorar. E agora, até os caras que, não, eu vou ser um pai bem próximo do meu filho e tal, vai pegar e vai seguir o que tá na moda agora, que é ser o pai permissivo. Então, assim, de certa forma, a tendência é piorar. Bem, eu não tenho muita coisa legal, feliz pra falar antes de encerrar o podcast, né? Eu, pelo menos, espero que vocês tenham gostado do tema. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários. E tentem também ver no dia a dia, analisar o tipo de paternidade que as pessoas passaram, as pessoas foram criadas. Tente ver o jeito que as pessoas falam dos próprios pais e por aí vai. E começa a colocar na sua cabeça, cara, que tanto punição quanto recompensa, ou seja, né, tanto o prazer quanto a dor, são importantes no desenvolvimento de uma pessoa. Ok? Por hoje é isso. Vigor hiperbóreo.